Olá, professores e alunos da Escola Dominical, uma grande satisfação estar de volta. Vamos apresentar hoje a nossa lição de número 5, O Bom Pastor. O título dessa revista é Parábolas de Jesus, os mais profundos ensinos do Mestre. O texto bíblico básico dessa aula de número 5 está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículos 1 até o versículo 6, e depois versículo 8 até o versículo de número 15. O texto áureo está em João capítulo 10, versículo 16, que nos diz o seguinte: Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Esse texto áureo, ele é muito claro em nos mostrar a natureza do ministério de Cristo. Embora os judeus achassem que a missão de Cristo era exclusivamente para eles, Jesus nos informa aqui em João capítulo 10, versículo 16, que ele tem outras ovelhas, que não eram apenas os judeus, e que essas ovelhas comporá um grande rebanho, e diante desse rebanho, o próprio Cristo será o supremo pastor. Essa é uma passagem muito conhecida, a passagem do bom pastor. Vocês se lembram, nas aulas anteriores, que nós dividimos as parábolas em 4 categorias. Por exemplo, declaração metafórica ou símile, história exemplificadora, alegoria e parábola propriamente dita. A parábola do bom pastor não pode ser definida como uma parábola propriamente dita. Trata-se de uma alegoria. Você viu na aula anterior que uma alegoria é uma figura de linguagem que contém uma mensagem codificada. Isto é, esta mensagem está escondida e carece de interpretação. Quando Jesus apresenta a parábola do bom samaritano, por trás dessa parábola existem as verdades fundamentais, as verdades principais que Jesus desejava ensinar. Nessa parábola do bom pastor, fica claro que Jesus queria mostrar a respeito de si como supremo pastor, como aquele a quem Deus enviou, movido de amor, para resgatar a humanidade inteira. E Jesus, vindo ao mundo e morrendo pelo homem, através do seu sacrifício vicário, ele conduziria todos a si mesmo, formando um grande rebanho, do qual ele é o supremo pastor. Este é o ensinamento principal dessa parábola. O pastoreio era uma atividade comum no Antigo Oriente. As pessoas que estavam à volta do Mestre conheciam muito bem esse tipo de cenário, esses personagens, esses animais, eram todos muito familiares a qualquer judeu. Eles identificavam sem nenhum problema os elementos desta parábola. E nessa parábola em especial, Jesus apresenta o porteiro, as ovelhas, os ladrões e salteadores, os mercenários, os lobos que devastavam o rebanho e as ovelhas, e o pastor das ovelhas. O pastor era o responsável pelo cuidado daquelas ovelhas. Jesus se coloca como grande exemplo de pastor. Naquela época, os pastores eram responsáveis por alimentar as ovelhas, por dar abrigo e proteção a essas ovelhas. Eles eram responsáveis por ir em busca das ovelhas quando elas se desgarravam. E eram homens prontos a expor a sua própria vida no sentido de proteger, de defender as suas ovelhas contra as feras do campo. Há uma similaridade muito grande entre o exercício do pastoreio naquela época com o exercício pastoral hoje em dia. Há uma grande semelhança. Os pastores
são pessoas vocacionadas por Deus, são pessoas preparadas para exercer o cuidado do rebanho de Deus, como está lá em Atos capítulo 20, versículo 28. Homens a quem Deus chamou para pastorear a igreja. A igreja foi comprada por meio do sangue de Jesus e o Espírito do Senhor chamou, vocacionou certas pessoas para exercer o cuidado com o rebanho de Deus. Então o pastor é alguém que diuturnamente se preocupa com o bem-estar das suas ovelhas. O pastor é alguém preocupado em atender às necessidades físicas, espirituais, emocionais daquelas pessoas que estão sob os seus cuidados. O pastor se preocupa com as ovelhas que estão enfermas. Ele também, como pastor do Oriente e do passado, ele hoje se preocupa com aquelas ovelhas que se afastaram do aprisco. Ele fornece orientação, direção, ensino, com profundo amor por suas ovelhas. E ele está pronto até mesmo a arriscar a sua própria vida por aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. Nessa parábola contada por Jesus, havia uma porta e havia um porteiro. A porta era o espaço através do qual o pastor entrava ou saía com as suas ovelhas, mas havia um porteiro ali. Só havia trânsito por aquela porta com autorização, com o acompanhamento do porteiro. Já o ladrão ou o salteador, ele não recorria à porta e nem ao porteiro, porque ele simplesmente teria o seu acesso negado. Então ele vinha à noite e saltava pela cerca do redil. Mas havia um porteiro ali que cuidava do acesso ao aprisco. Haviam as ovelhas eram animais extremamente dóceis e indefesos. As ovelhas precisavam de um pastor até mesmo para alimentarem-se e não morrerem de fome. Então eram animais que dependiam muito dos cuidados do pastor. Mas haviam também os inimigos, os ladrões que vinham de noite. A palavra ladrão no grego é klepto, alguém que surpreende, alguém que vem à noite e sem que ninguém veja, ele subtrai bens daquela casa, bens daquela residência. Já os salteadores, eles quando roubavam, normalmente eles vitimavam as pessoas ali presentes naquela casa. Os salteadores faziam uso da violência. E nessa parábola, Jesus inclui a figura do mercenário. O mercenário era um empregado daquele senhor, daquele dono de ovelhas. O mercenário fazia o seu trabalho de pastor das ovelhas, mas apenas para receber o salário que lhe era devido. O mercenário trabalhava em função do dinheiro que recebia em contrapartida às suas atividades junto das ovelhas. Hoje em dia, nós temos também muitos mercenários. Pessoas que estão nas igrejas, mas estão ali simplesmente pelo salário que recebem ou pelos benefícios que vêm em contrapartida ao seu exercício ministerial. Então havia uma diferença entre o ladrão, o salteador e o mercenário. Havia também um inimigo feroz das ovelhas, que eram os lobos. Os lobos, quando vinham e agarravam uma das presas, eles simplesmente dilaceravam aquela ovelha e causavam a dispersão do rebanho. Vamos dizer que o lobo, naquela época, é uma representação de todos aqueles que produzem malefícios ao rebanho do Senhor. E é uma prefiguração do próprio Satanás, do próprio inimigo. O inimigo, quando pega uma ovelha, ele a dilacera e muitas vezes causa a dispersão de outras ovelhas.
Mas ali havia o verdadeiro pastor. E Jesus, ele é o nosso sumo pastor. Em princípio, os fariseus que estavam ali não estavam entendendo esse tipo de mensagem. Do que Jesus estava falando? Mas ele estava apresentando a si mesmo como a porta pela qual as ovelhas, as verdadeiras ovelhas, passariam, e ele estava se apresentando como o sumo pastor, aquele que alimenta as ovelhas, cuida das suas ovelhas, vai em busca daquela que se desgarrou e cuida daquela que está enferma. Jesus é o nosso supremo pastor. Hoje em dia, nós corremos muitos riscos. Nós ainda temos os ladrões, os salteadores, os mercenários e os lobos. É um engano achar que esse tipo de personagem restringe-se ao tempo de Jesus, ou então eles estão localizados pelo lado de fora da comunidade cristã, pelo lado de fora da igreja. Não, muitas vezes eles estão pelo lado de dentro. E por isso corremos sérios riscos. Entretanto, temos o sumo pastor. Ele é a porta. Ele é o único meio de salvação. E ele é o nosso sumo pastor, aquele que nos conduz, nos orienta, nos dirige, nos alimenta. Debaixo da sua mão, nós estamos protegidos. Nós estamos absolutamente protegidos e certamente, conforme as palavras do salmista, nenhum mal chegará à nossa tenda, porque o Supremo Pastor vigia, vela e guarda-nos de todo mal. Estamos chegando ao final desta aula, esperamos que você tenha tido até aqui um bom aproveitamento. Queremos contar com a sua audiência e as suas orações. Deus te abençoe.